Olá a todos. Eu venho fazer a aula número 2 de aquarela. Essa eu vou explicar o mesmo sistema de aguadas, organização de palheta, de material. Uma coisa que eu sempre peço para que façam é a palheta, embaixo da palheta o papel de teste. Um dos espaços da minha palheta ela tem água, eu sempre gosto de deixar esse espaço com água. É um material sempre próximo à minha pessoa antes de eu começar a fazer a pintura, já que eu não gosto de ficar saindo, porque senão você perde a concentração, você acaba não retornando ou retornando de maneira diferente, utilizando mistura de maneira errada. Eu vou fazer uma marinha, vai ser um barco que eu explico muito dentro de sala de aula. Vocês vão perceber que é um molde um pouco mais complexo, porque dessa vez eu vou pintar. Não pretendo dar poucos detalhes, pretendo fazer um máximo de detalhe possível nesse tempo. Então vamos lá. É aquele barco que quem já teve aula comigo conhece. É um barco que começa com uma letra C, como se fosse um C de certo. E eu fecho a parte de cima dele aqui. Ele também você pode chamar de uma letra U deitada ou um V que você feche. Eu gosto que você imagine da maneira mais simples para você. Aqui na parte superior eu vou colocar uma madeira. Posso colocar ela reta, posso colocar uma madeira em diagonal. Essa minha vai estar em diagonal para dentro, fazendo uma curvatura para a parte interna do barco. Na parte externa eu faço aquele V aberto. Um ângulo para cá e aqui é a outra perna do V, onde eu posso começar a modelar. Se eu achar que ele precisa de mais ângulo, menos ângulo, um ângulo mais curvo, eu vou selecionando e corrigindo o desenho, vou selecionando as linhas, vou corrigindo o desenho da maneira que eu acho mais simples. A parte externa estrutural do barco já está pronta. Nosso barquinho aqui, ele vai ter uma borda, normalmente onde o pessoal senta, tanto para a saída quanto para a entrada do barco. Uma frentezinha paralela a essa linha aqui da frente, paralela à linha do fundo, para ele manter o ângulo. Normalmente ele tem uma linha que ela vai se replicando. Então, tanto aqui, nessas duas, quanto essas outras duas e a da frente, ela vai se repetindo. Então aqui eu coloco o banquinho onde se senta, não sei o nome específico, mas eu uso como nome como banquinho. Então aqui eu já começo a ter uma visão melhor da parte interna do barco. Outra linha paralela. E aqui eu faço a linha de espessura da madeira. Óbvio, esse eu não vou fazer porque ele está com a frente dele, a espessura dele aqui embaixo. Vou fazer uma parte colorida nele, uma madeira, um adereço. Ele vai ser em 2 tons. E começo a marcar aqui o reflexo. Eu sempre peço para você colocar a mesma linha que o ângulo que você deu em cima na parte de baixo. Faz uma letra V ou uma gaivota nesse caso, que aí você vai ter uma linha mais padronizada. E não é reta, é só para te dar um ângulo. Aqui vai ser mais estreito e para frente ele vai ampliando. Então, ó. Ela vem bem ondulada, assim como se fosse o balanço da água. Aqui eu tenho um croquis já meio que lançado. Só que eu gosto sempre de mostrar a parte interna do barco, para que você tenha uma profundidade maior. Posso colocar o chão dele aqui. E aí adereços. Por um exemplo, eu posso botar uma corda amarrada aqui. Com isso você vai enriquecendo o seu desenho e criando detalhes que ele realmente tem, né? Óbvio, né? O barco sempre vai estar amarrado. Aqui eu posso colocar uma boia ou não. No caso aqui eu vou fazer uma boia. Não estava muito no meu pensamento, mas eu acho que vai ficar interessante. E o reflexo novamente repetindo o que é o objeto.
Então aqui eu já tenho um croquis, eu já tenho um esboço. Posso adicionar outras coisas? Sim, tanto na aquarela quanto agora no desenho. Um dos exemplos aqui que eu já estava fazendo sem colocar no reflexo é a segunda madeira da parte interna. Então eu vou deixar uma largura aqui e uma parte mais para baixo. Essa área é a mesma coisa. Então são maneiras de pensar o desenho. Esse desenho não precisa ser muito elaborado, já que eu vou colocar cor. Se fosse um desenho em grafite, eu ia levar horas desenhando aqui, fazendo uma série de coisas. Mas como vai ser algo em aquarela, eu não tenho necessidade de ficar me aprofundando tanto no desenho, já que eu posso fazer direto na pintura. Claro que se você quiser colocar alguma coisa na frente, como eu coloquei a boia aqui, vou até dar um exemplo. Se eu quiser, eu não sei se vocês já viram os barquinhos dentro da água, que eles têm uma boinha protetora. Então eu posso colocar e aqui eu já posso até marcar bem sutilmente a sombra. Então com essa sombra eu já sei que minha luz está vindo da esquerda para a direita. E minha sombra já ficou do lado direito. Posso inverter? Claro, à vontade. Aqui é muito ao critério de quem está copiando ou de quem está fazendo. Eu posso tanto começar pelos tons do fundo quanto pelos tons da frente, já que o barco, a aquarela, ela te permite fazer isso, mas eu só tenho que começar sempre dos tons claros. Pode estar na frente quanto pode estar atrás, mas tem que ser sempre pelos tons claros. Então eu vou começar dando uma aguada bem suave de azul. Vou puxar aqui a aquarela. Uma das coisas que eu comentei muito é que você pode usar o papel de várias maneiras. Então eu vou meio que contornar o meu barco com água. E vou vir com um cerúleo, ou celeste, depende muito da sua aquarela, e cobalto. Eu tenho um movimento mais manchado agora, porque o papel está umedecido. Se eu fizer com essa mesma tinta do outro lado que o papel está seco, o movimento já é diferente. Ele cria a borda, o outro não, ele é mais retraído. Esse fica mais retraído, o daqui não, ele cria uma mancha em volta, porque o papel está umedecido. Aqui eu vou vir agora só com, novamente vou pegar a cor. Dessa vez eu vou adicionar um pouco de Prússia e um pouquinho de magenta. Então eu vou ter um tom um pouco mais avioletado. Vou fazer um teste, tá no tom que eu quero. E eu vou fazer um suave degradê de cima para baixo. Uma primeira camada. Dessa vez eu usei o pincel mais deitado e ele cria alguns espaçamentos. Não sei se vocês conseguem perceber os espaçamentos que ele cria. Eu não vou retirar esses espaçamentos porque eles são interessantes para a parte de movimento. Então não tenho necessidade de obrigatoriedade de ficar retirando. Num próximo movimento eu posso ou acentuar ou disfarçá-lo, mas inicialmente eu vou deixar todos eles. É uma coisa que eu comentei no lápis de cor, eu vou comentar novamente. Eu sempre uso tons terrosos. Então vou usar aqui novamente o terra de cena queimada e o amarelo ocre. E vou fazer a primeira mancha da parte interna. Uma das coisas que eu observei é que a sombra eu já marquei sem querer, quando eu fiz esse objeto. Então o que eu vou fazer? Vou manchar todas as áreas que eu quero a sombra. Não vou fazer isso em tom escuro, vou fazer isso em um tom mais claro. Porque se eu quiser corrigir de alguma maneira, eu já tenho um tom claro. Toda essa área aqui vai ser assim. Então eu vou fazer um tom mais claro ainda. Vou adicionar água nessa mistura. E vou fazer um tom mais clarinho. Toda a minha parte interna vai ser mais clara.
A parte de baixo do meu barco ela pode ser tanto nesse mesmo tom terroso, quanto um tom mais quente, se eu preferir. Então eu que seleciono agora qual vai ser o tom que vai ser aqui. Eu posso colocar a frente aqui ainda em terra e fazer o reflexo repetindo. Aqui eu posso até dar um tom de terra, mas ele vai ficar com um tom quente, porque quando é uma boia de sinalização, óbvio, ele não pode ficar num tom médio. Então eu vou ter que acentuá-la. Até pensando nisso, eu tenho que adicionar, ela vai ser provavelmente um tom quente, um tom de vermelho. É um tom que eu vou ter que usar em algum momento no barco, porque senão eu vou ficar com uma falta de harmonia cromática. Ela tem que estar em todos os lugares, todas as cores, em todos os ambientes. Até por falar nisso, eu vou usar um pouco do azul. E vou dar alguns detalhes. Eu posso fazer a primeira faixa em azul, eu posso dar um tom bem fino entre o barco e a água. Eu deixei propositalmente uma área branca, porque depois eu posso mexer isso aqui à vontade. Na parte superior não, mas na parte inferior eu vou dar um movimento. Não necessariamente essa parte aqui vai ser azul no futuro, mas ela já me dá uma orientação de como vai ficar o movimento. Esse é um grande pincel para as áreas grandes. Agora, para as áreas estreitas, eu não gosto muito de usar pincéis tão largos. Então, eu vou fazer uma alteração aqui, vou pegar um pincel médio. E vou vir delimitando as sombras. Eu continuo usando o tom terroso, só que dessa vez já estou usando ele com mais azul. Eu já deixo uma sombra. Aqui já vai dar uma impressão de barco branco. Como eu disse, eu ainda não pensei muito bem nas cores. O barco está bem manchado, então observe que eu fiz a sombra com um azul, tá? É uma das complementares do terra, só para lembrar, o terra é um tom de laranja. E a cor complementar do laranja é o azul. Então aqui eu já fiz um equilíbrio tonal. Eu já tenho tanto o tom da água no barco e depois eu vou adicionar o tom do barco na água. Aqui agora eu vou fazer os tons de definição. Eu posso definir a parte interna do barco, a parte externa do barco. Isso tudo depende de como eu quero. A frente aqui vai ter uma sombra. Um pouco pesada dessa vez, né? Porque e aqui agora eu tenho toda a marcação de sombra na água. A mesma sombra que eu fiz ali, eu tenho que adicioná-la na água. E aqui a sombra da parte de baixo da corda. Eu posso trazê-la reta, assim como também eu posso trazê-la em linhas, para mostrar um efeito diferente na corda. E uma definição da sombra também da minha boia. Então observem que sem eu limpar o pincel, eu tenho uma série de movimentos com uma única cor. Aqui na parte interna que eu deixei azulada, eu vou dar uma definida e vou começar a desenhar os volumes que eu preciso. Agora eu vou fazer uma definição das partes escuras, como eu estava falando. Bem sutil, sem muito detalhe por enquanto. E depois eu começo a fazer umas sombras, uns movimentos. Aqui eu já vou criar um volume para essa parte aqui de cima. Sempre que eu achar que está muito escuro, é só secar o pincel e retornar tirando o pigmento. Eu vou fazer essa parte superior aqui em azul. Vou fazer um tom azul que vai criar uma harmonia da água com o barco. E a parte de baixo eu vou dar um tom quente, como eu comentei sobre o tom que eu vou usar aqui. Então eu acho que vai combinar bem e vai ficar um tom interessante.
Vou começar sempre pelos tons claros, então eu botei o cerúleo, estou usando aquela mistura do céu que estava aqui antes. E vou começando, tá com bastante pigmento. Eu vou começar da parte escura para a parte clara. Vou adicionar mais água na mistura. Observe que eu estou deixando um espaço entre uma marcação e outra, porque eu vou colocar uma cor aqui em cima, um pouco mais quente que esse fundo, e vou criar uma divisão. Com esse azul que eu deixei pronto, eu vou adicionar um pouco do terra, vou fazer um cinza. E eu vou fazer a sombra, então eu vou ganhar um volume agora também no barco. Vou fazendo mais sombras. Agora voltando com a segunda camada de azul, eu vou ter detalhes agora. Eu não gosto de terminar com a parte translúcida da aquarela, porque eu acho que é isso que dá o charme dela, então vocês podem ver que eu não uso branco na aquarela. O branco sempre é o branco do papel. É uma questão técnica, né? Outras técnicas te permitem a utilização da aquarela, do branco, e na aquarela, tecnicamente, é incorreto você usar o branco. Então aqui eu já fiz um tom mais escuro, mais quente. Deixa eu botar um pouco mais de terra ainda, porque eu quero. É um pouco de vermelho cádmio. Agora sim. É um tom meio ferrugem, que é a cor que eu quero para uma boia que fique na água 24 horas. Né? O azul agora como é que desaparece, e eu consigo fazer uma mancha em cima dele. De novo, pincel deitado para dar o toque e para ter um movimento, assim como eu fiz no início na parte da água, parte azul. Agora já dá para visualizar melhor o barco, né? Vou usar de novo terra com ocre. Dessa vez, como eu falei, um pouco mais quente. E vou fazer a borda do barco. Muito pigmento. E agora eu tenho uma borda de barco um pouco mais destacada do que a parte interna. O destaque ainda vai surgir mais ainda pra frente, ainda vou fazer ele mais destacado ainda. Observa que eu sempre gosto de manchar com as cores diferentes que eu coloco, porque eu crio uma harmonia. Eu não gosto da ideia de o quadro ser todo colorido e desarmônico. Então aqui eu crio uma harmonia. E já dá para dar uma visão melhor do que eu quero. Essa boia ela vai ser branca, então eu vou fazer uma sombra azulada e um cinza frio no caso. E eu tenho um certo destaque bem sutil dela, bem suave. Mas eu vou destacar com um tom um pouco mais escuro, quase um contorno. Sabe? Quem faz aula comigo sabe que eu não contorno. Então vai ser um contorno manchado, já que o cinza está molhado. Como ele ficou com muito pigmento, claro que ele não vai ser a única coisa nesse tom que vai ter nesse barco, eu faço a remoção.
A vantagem da aquarela é que você com o tempo sabe o quanto você consegue colocar e tirar de pigmento. Então, ó, nesse momento eu consigo fazer a remoção do excesso de pigmentação. Então eu tenho uma boiazinha em branco acinzentado. Como eu disse, não será o único local que eu vou usar o tom. Eu vou colocar aqui em toda a parte de baixo. Com esse tom adicionado em toda a parte de baixo, eu crio uma harmonia. Eu sei que é repetitivo, mas a gente sempre tem que ter isso na cabeça. A gente está usando os tons para fazer harmonia, porque muitas vezes a gente olha para um quadro, para um desenho pronto e fala, nossa, tá certo, mas parece que está faltando alguma coisa, algum detalhe parece estar faltando, mas muitas vezes ou é falta de harmonia, ou algum claro escuro que não fica marcado corretamente, e assim a gente acaba perdendo muito da obra, né? Aqui eu já estou fazendo um preto azulado. Eu vou destacar agora a parte azul aqui da frente, com uma sombra mais escura aqui. E eu vou fazer uma linha clareando para cá. Então aqui agora eu já tenho um degradê que chama mais atenção. Observa que sempre que eu estou pintando, eu fico rodando. Eu não fico num único local, porque se você ficar sempre no mesmo local na aquarela, ela fica encharcando demais e o papel vai dobrando e você começa a não ter um controle tão bom do desenho. Por isso que eu acabo fazendo num canto, vou para o outro, retorno. Isso também me orienta com relação à harmonia. Eu sempre fico indo e voltando, então meu pincel sempre fica harmonizando todas as cores, todos os movimentos. Então eu já ganho um destaque aqui na frente. Agora eu vou repetir o tom do azul com cobalto e vou fazer a água. Aproveitar que meu preto está aqui ainda e já vou lançar um movimento mais escuro. Eu tenho uns tons ainda para adicionar. E recortando o desenho. Agora eu vou dar uns detalhes na parte interna do barco,
para ter uma movimentação de como se você tivesse mais para dentro desse barco. Então eu vou fazer umas madeiras dentro dele, bem suave, quase sem muita tinta, sem muito pigmento. Vou até usar o pincel mais fininho que eu trouxe aqui. E aqui agora eu vou ter umas camadas. Eu quero mais quente. E agora eu vou definindo algumas coisas aqui dentro. A borda do barco, que eu quero mais definida para a parte interna. Eu altero o movimento da pincelada para ter uma direção mais para dentro. Aqui eu vou ter uma sombra mais direcionada. E onde tinha aquele azul, eu posso manchar, que eu vou ter um tom mais escuro. Vou até adicionar um pouco mais do azul, que eu quero um pouco mais fechado. Aqui eu não vou definir agora, porque como está molhado, a tinta está batendo e está abrindo. Então eu vou definir as áreas que estão mais secas. Vou fazer a mesma coisa aqui na frente. E vou destacar toda a borda com a sombra da madeira que ela faz para a parte interna. Aqui eu já tenho uma certa definição. Eu vou colocar uma outra linha de borda para fazer uma segunda linha da madeira, que são madeiras que seguem pela lateral do barco. E ela vai ser aqui em cima, bem sutil. Aqui eu vou dar aquele destaque que eu falei que é da parte interna para a parte externa. E para dentro do barco eu vou fazer madeirinhas num ângulo diferente. E aqui eu tenho os destaques. Agora é só uma linha de destaque, vou entrar com um tom meio amarelado, dando alguns destaques. Principalmente onde bate mais luz, que eu deixo mais quente.
Está quase pronto aqui o desenho. Eu vou só dar algumas manchas que estão faltando. Um dos exemplos é a sombra. Como eu falei que eu manchei aqui, mas eu não me preocupei com relação se ia ficar assim ou não. Então eu vou acentuar um pouco mais essa sombra, mas eu também tenho que colocar ela dentro da água. E ela é um pouco mais fria do que está aqui. E vou destacar um pouco a frente aqui também do barco. Como ficou muito contornado e eu não gosto também de contorno, acho que é desinteressante você fazer isso. Eu venho só com a água e faço uma manchada para a parte interna. Bom, aqui está o barco de aquarela, bem sucinto. Eu não vou ficar dando muito detalhe, qualquer dia eu faço uma pintura mais detalhada. Mas aqui já fica bem explicado, dá para entender bem como que eu faço o processo para a parte de pintura em aquarela. Eu começo sempre com lápis HB, porque ele solta menos pigmento, só para relembrar. E depois eu vou fazendo algumas manchas, as maiores e mais claras. E depois eu venho definindo o barco da maneira que eu achar mais interessante. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou pedir também para vocês me darem um tema ou uma técnica para a próxima aula que eu vou fazer a gravação. Já que nesse momento eu só tenho feito, acho que eu tenho tido vontade, mas eu queria que vocês me lançassem ideias do que eu devo fazer para a próxima. E óbvio, serão acatados, já que eu gosto muito que os alunos escolham os seus desenhos. No ateliê, sempre o aluno escolhe uma vez e eu escolho outra. Então eu queria que vocês escolhessem dessa vez qual será o próximo desenho, ok? Um abraço a todos, até uma próxima aula.